O cavaleiro do cavalo preto, descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, simboliza a fome e a crise econômica global. Ele carrega uma balança na mão e uma voz proclama assim: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. Bem, essa profecia revela um período de escassez alimentar severa, onde os preços dos alimentos básicos sobem tanto que um trabalhador precisaria de um dia inteiro de salário apenas para comprar comida. 1 denário era a medida monetária da época. Então, vejamos quais são as áreas de atuação do cavaleiro do cavalo preto. Bem, 1. Economia e finanças. Hiperinflação, desvalorização do dinheiro e colapso dos mercados. Desemprego em massa e aumento da desigualdade social. 2. Alimentação e agricultura. Escassez de grãos e produtos básicos, tornando o acesso à comida um privilégio de poucos. Dificuldade na produção e distribuição de alimentos, levando à fome global. 3. Comércio e cadeias de suprimento. Ruptura na logística global, impedindo a circulação de mercadorias essenciais. Controle governamental ou elitista sobre os recursos, restringindo o acesso dos mais pobres. 4. Desigualdade social e crise humanitária. Enquanto a maioria sofrerá com a fome, alguns grupos terão acesso ao luxo e recursos. Instabilidade social, revoltas e aumento da violência devido à luta pela sobrevivência. Esse juízo vai evidenciar a fragilidade das riquezas humanas e revelará a dependência da humanidade da provisão divina. Os tempos de escassez profetizados pelo Senhor serão realidades que se aproximam rapidamente. A palavra de Deus nos alerta sobre dias em que a fome e a crise econômica assolariam a terra e muitos seriam pegos desprevenidos, como ocorreu nos dias de José do Egito, Gênesis capítulo 41. No entanto, ao invés de discernir os tempos e se preparar, grande parte dos cristãos vive de forma negligente, desperdiçando recursos e ignorando as advertências das Escrituras. Essa profecia nos faz pensar numa realidade ainda mais grave, a fome espiritual que se espalha pelo mundo. O profeta Amós já advertia: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Assim como muitos sofrerão por falta de alimento físico nos últimos dias, uma multidão já padece hoje por falta do verdadeiro alimento da alma, a palavra de Deus. A crise doutrinária que assola a igreja atual é um reflexo desse juízo. O evangelho puro está sendo trocado por ensinos corrompidos, mensagens diluídas e um cristianismo superficial que não alimenta nem fortalece o espírito. Muitos correm atrás de palavras que massageiam o ego, mas rejeitam o ensino genuíno da cruz, do arrependimento e da santidade. Pastores e líderes que deveriam ser mordomos fiéis da palavra, muitas vezes promovem um evangelho comercial, incapaz de preparar a igreja para os tempos difíceis que virão. O resultado? Um povo desnutrido espiritualmente, fraco na fé e despreparado para suportar as provações do tempo do fim. Assim como precisamos armazenar provisões para os dias de escassez física, devemos encher o nosso coração da palavra de Deus, pois virão dias em que será difícil encontrá-la. Devemos aproveitar o tempo da abundância espiritual para nos aprofundar na verdade, fortalecer nossa fé e guardar a sã doutrina. A fome física que virá será devastadora, mas a fome espiritual já está destruindo vidas agora. Quem rejeita a palavra hoje, amanhã pode buscá-la e não encontrá-la. E que possamos ser como José no Egito, estocando o verdadeiro alimento para os tempos de crise, e não como Esaú, que vendeu a sua herança por um prato de lentilhas. Leia Hebreus 12, versículos 16 e 17. O tempo está se esgotando. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja.